Fala, meus amigos, muito bem-vindos. Como vocês sabem, eu estou analisando 23 portfólios dos mais famosos do mundo e hoje a gente vai analisar dois portfólios muito interessantes. Primeiro, do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, e o portfólio 60-40, que é um portfólio simples, fácil de implementar e a maioria das pessoas conhece. Mas antes, eu quero fazer uma pausa aqui para que você entenda como que você vai utilizar essa série de portfólios, desses 23 portfólios que a gente vai analisar. E basicamente a gente vai focar em três tópicos fundamentais. O primeiro tópico que a gente vai buscar quando a gente está analisando o portfólio é quem é o investidor, quem é esse cara que construiu esse portfólio, o que ele acredita, no que ele pensa. Isso é fundamental, porque assim como é fundamental para você também como investidor, para que você consiga passar por esses maus momentos de uma maneira mais tranquila, acreditando e tendo a convicção de que os seus ativos vão superar essa crise e vão conseguir trazer os retornos que você espera no longo prazo. Então é fundamental que a gente entenda a cabeça do investidor, entenda o que ele acredita. São essas convicções que fazem com que esse investidor construa esse portfólio para o longo prazo. A gente está falando aqui sempre de portfólios estratégicos de longo prazo. O segundo tópico que eu estou avaliando nos portfólios, quais são as classes de ativos que o investidor escolheu e qual o racional de ligar essas classes para a montagem desse portfólio. São essas classes e essa combinação, como a gente já ouviu no Markowitz, que vão trazer todo o resultado que o portfólio teve até aqui e todo o resultado que ele possivelmente vai trazer no futuro. E o terceiro tópico, também fundamental e principal, é quais são as consequências da junção dessas classes de ativos nos pesos que foram escolhidos. O que o portfólio trouxe no passado, o que ele vai trazer no futuro, como é que foi a volatilidade e o retorno desse portfólio ao longo do tempo. A gente está analisando aí de 1976 a 2023. Bom, e para a gente começar, nada melhor do que a gente começar com o melhor, né? O homem, o mito, Warren Buffett. E o interessante do Warren Buffett, e eu sou um grande fã, já disse isso várias vezes, é que ele não só é o maior investidor de todos os tempos, ou seja, ele tem os melhores resultados no longuíssimo prazo, nós estamos falando de meio século, mais de 50 anos. Mas a grande questão do Warren Buffett é que ele sempre foi muito sensato nos conselhos de investimento dele. E essa questão com esse flerte, digamos assim, com a indexação, ela já acontece há muito tempo. Foi em 2010 que ele fez uma aposta com os fundos Edge, uma aposta pública de US$ 1 milhão, que dizia que os fundos Edge não conseguiriam bater o SP500 no período de 10 anos. E ele ganhou essa aposta. Os fundos Edge realmente não conseguiram bater o SP500 e ganhou com uma longa margem. Então ele já tem essa ideia de que a gestão ativa ela não está conseguindo superar o mercado, já tem há algum tempo. E esse portfólio é a prova disso. Na verdade, as pessoas falam, como assim o Warren Buffett tem um portfólio estratégico de longo prazo, ainda mais utilizando o índice? Pois é, ele falou numa carta de 2013 da Berkshire e ele instruiu o gestor do patrimônio dele a deixar toda a herança dele para a esposa, investido 90% no SP500 e 10% nos títulos de curto prazo americano, o Short Term Treasury. E aí a gente pega a combinação desse portfólio, que é exatamente esse, 90%. O TSM-US é o Total Stock Market dos Estados Unidos e o STT é o Short Term Treasury dos Estados Unidos, títulos de curto prazo americano. Não é para nós nenhuma surpresa de que o Warren Buffett realmente vai investir a maior parte do dinheiro dele no mercado americano, né, na economia americana. Ele é o autor da frase que nunca aposte contra a América. Então ele realmente acredita profundamente na economia americana, na dinâmica da economia americana, e o fato é que ele nasceu nos Estados Unidos, ele ganhou dinheiro com a economia americana durante todo esse período. Nos últimos 50 anos, só as ações americanas ganham do resto do mundo em 1% ao ano. Então o Buffett não só investe em ações americanas, mas também em títulos curto americanos, ou seja, ele é altamente concentrado nos Estados Unidos. O que tem os seus pontos fortes, uma vez que realmente ele acertou nesses últimos anos, mas tem os seus pontos fracos. E um deles é que a economia americana, ou os Estados Unidos de forma geral, ele varia, principalmente no mercado acionário, varia essa rentabilidade. Né? Você vê aqui nesse gráfico aqui, nos períodos de 1975 até 1980, os Estados Unidos perderam, né, para as ações internacionais, lá na década de 80 até 85 ganhou, depois perdeu de novo e vai nesse vai e vem aí de vitórias e derrotas para o mercado. Então, é muito difícil você colocar o seu investimento só num país, né? Essa rentabilidade dos países ela varia com o tempo.
Ponto importante dessa figura aqui também é que existe um artigo feito por Meb Faber, que é um consultor financeiro bem conhecido lá nos Estados Unidos. Ele também foca mais nessa questão de investimento baseado em evidências. E ele fez um estudo em que ele mostra que em 2009 esse rompante aqui dos Estados Unidos para cá foi responsável por toda essa concentração, esse ganho de 1% em relação às ações mundial dos Estados Unidos. Então não é um fenômeno de muito, apesar de que sim, quando você compara todos os anos esse ganho dos Estados Unidos de 1% com relação às ações mundiais, ele existe, mas todo esse valor gerado extra ações internacionais foi nesse período de 2009 até aqui. Então você vê que não é um fenômeno de longo prazo, de longuíssimo prazo, é um fenômeno relativamente recente, né? Então a gente não sabe até quanto tempo essas ações americanas vão permanecer nesse patamar, nesse crescimento aí constante. Então é muito importante a gente analisar. É tentador a gente pensar, olhando para trás, que realmente, e como a nossa vida funciona hoje, que realmente as ações americanas, a economia americana vai continuar sendo o grande trem aí que carrega o mundo para mais inovação, para empresas maiores, de mais inovadores, etc. Mas a verdade é que a gente não sabe. Então é importante a gente balizar isso aí e levar isso em consideração na hora de escolher investir só numa geografia, só num país. Se a gente for pegar aqui um gráfico dos vários países, né, e as várias rentabilidades, a gente vê que esse gráfico varia ano a ano, é um país que ganha, às vezes outro, isso vai variando bastante. Engraçado aqui também que a gente tem a Dinamarca, né, a Dinamarca como a primeira aqui, a que teve mais retorno anual, e ela em 2023 ela continuou, é o país que mais tem retorno, só que quando você pega a Dinamarca dentro do mercado global, ela é um mercado pequeno, né? Então ele não tem um peso muito grande no contexto global, né? Mas é o mercado que mais consegue rentabilidade aí no longo prazo. E uma coisa que me surpreendeu muito foi que, se você pegar de 2008 a 2022 em dólares, o Brasil foi um dos grandes que entregaram mais retornos em momentos específicos aqui, né? Em 2009, 2016, 2018. Foi o país que mais entregou. A gente vê também aqui a variedade de países. Os Estados Unidos só apareceu em 2 aqui como os maiores. E aí a gente vê também uma questão, um insight interessante sobre consistência, né? Não adianta você ter altos picos esporádicos, né? A economia americana rendeu muito mais do que a brasileira. Na verdade, a gente tem artigos aí, estudos da Credit Suisse, que analisa o mercado acionário em mais de 123 anos, né? Desde 1900, e lá diz que o Brasil nos últimos 50 anos tem um déficit de menos 1,6% ao ano em dólar para o resto do mundo. Então o Brasil perde aí para o mercado acionário mundial em dólar. Então não adianta você bater 3 vezes aí de 2008 a 2022 como o país que mais rendeu, mas se você não tem uma consistência de retorno, que isso é fundamental e, aliás, é a base da construção de portfólios em que você pega ativos que balanceiam essa volatilidade. Então é importante que você seja cauteloso com essa questão de investir num único país, porque isso varia. Não só isso, né? Você também corre os riscos específicos daquele país, políticos, econômicos, entre outros. Então você tem que tomar cuidado de investir somente em um país. O ideal, né, quando a gente está falando aí de riscos sistemáticos, é que você invista em ações de forma global, no Total Stock Market, por exemplo, ou pondere essa sua alocação em um país específico de acordo com as suas necessidades como investidor, com as suas convicções, ou outros riscos que você pode correr fora do mercado acionário, como o seu capital humano, onde você trabalha ou em qual país você mora. Então, de forma geral, o ideal seria você investir de forma global. Tem que tomar muito cuidado, porque essa variação de rentabilidade varia, né, entre os países, e a gente não sabe até quando os Estados Unidos vai ter essa hegemonia. Pode ser que ele comece a cair. A gente tem que lembrar que em 1989 o Japão era o maior mercado acionário do mundo, e quem investiu no Japão de 1990 até 2023 teve um retorno negativo até aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tentar ser o mais diversificado possível, inclusive de forma geográfica. Mas, analisando de forma geral o nosso portfólio do grande Warren Buffett aí, a gente tem uma rentabilidade excelente, né, de 1976 a 2023, aqui está 24, mas eu peguei com os 48 anos, porque o 24 não fechou ainda, de 16.512%.
né? Um Sharpe de 0,62, ficando na nossa 19ª posição, não tão bom assim um risco-retorno, a gente consegue portfólios com um retorno ajustado ao risco mais interessante, uma volatilidade de 14,96, volatilidade geral só a volatilidade, se a gente for pegar a volatilidade do mercado americano aí de 17 ponto alguma, se a gente for pegar a volatilidade do mercado americano aí em torno de 17%, então o título de curto prazo, aquele 10%, deu uma ajudadinha aqui, mas um CAGR real de 7,35, excelente, ficando na segunda colocação, não à toa, porque ele está investindo no mercado que mais rendeu aí no longo prazo. Seguindo aqui, a gente tem ele com uma ótima consistência também, né? O mercado americano, apesar de tudo, não só rendeu muito, mas ele também teve uma ótima consistência de retorno, né? Em 80% das vezes em períodos de 10 anos, em janelas de 10 anos, ele teve uma rentabilidade de 5,28 de juros reais, né? Ficou na nossa terceira posição, muito bom. E se a gente for pegar uma distribuição normal, né, e buscando aí o que a gente espera desse portfólio no futuro, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A gente vê a grande variabilidade no primeiro ano, né, vou até botar aqui em vermelho. A gente vê que o primeiro ano, a possibilidade de retornos são enormes, né? A gente sai lá de 26,48, menos 26,48% lá, num 1% pior, até 41,18% no melhor ano, lá no 1%. E ao longo do tempo, né, no ano 3, se você segurar esse portfólio durante 3 anos, durante 5 anos, durante 10, 15, 20 anos, a gente vai vendo que essas médias, que os resultados eles vão indo para a média, né? Mas é bom dizer que nesse tipo de portfólio, com 90% em ações, que são os ativos mais voláteis, e não à toa são os que entregam maior retorno, lá no 20º ano, depois de 20 anos, vocês ainda teriam 1% de chance de ter um retorno negativo. Ou um retorno de 2%, isso a gente está falando de juros reais, né? Então, 5%. Então, a gente tem que pensar que existe um risco aqui dessa volatilidade. É claro que você também, por outro lado, também pode ter uma rentabilidade superior, mas é o tipo de risco que você quer correr. É importante a gente entender isso, né? Não existe almoço grátis. Essa é a frase fundamental do mercado financeiro, né? Se você está assumindo mais risco, você vai ter mais retorno. Mas você tem que entender que são mais riscos e esse risco pode acontecer. É mais difícil? Mas pode acontecer. Bom, seguindo essa análise aqui, a gente tem um índice de tranquilidade, né, que é o nosso índice que verifica quão difícil é levar esse portfólio, e aí a gente tem um índice Ulcer alto de 8,20, né, o índice Ulcer quanto menor, melhor. A gente tem portfólios mais diversificados, que esse índice Ulcer cai para 2 pontos, então é um índice realmente alto, ele ficou na 22ª posição. Queda do patrimônio, você veria o seu patrimônio caindo em menos 33%. Aqui nas quedas, né, você sofreria com o seu patrimônio, de forma geral, caindo 33%, né, no momento específico, e uma queda máxima de um ano qualquer, aí, a máxima que houve foi de menos 37%. E um ano de recuperação, que é quanto tempo você leva, dado uma queda, quanto tempo você leva para recuperar esse portfólio ao patamar que ele estava corrigido pela inflação. E esses anos são basicamente isso aqui que a gente tira. Ó. Isso aqui é um gráfico de calor, que a gente chama, né? Mas basicamente, vou tentar aumentar aqui, o que ele tem nesses pontos aqui é o CAGR anual. Então, você está aqui no primeiro ano, em 1976, ele teve 18,92%, e esse CAGR aqui é o CAGR do ano. E quando você chega no segundo, ele teve 4,49%. Provavelmente no segundo ano aqui, em 77, teve uma queda, né? Teve de menos 8,19, e aí somando as duas, né, a gente fazendo o cálculo lá, dá 4,49, etc. Então, cada ano desse, no quarto ano você teria um crescimento anual de 4,41, no quinto ano você teria um crescimento anual de 6,74 e por aí. E aí esses 12 anos vêm quando a gente pega um caso, por exemplo, aqui do anos 2000, né? O ano 2000, para esse portfólio, 90% ações americanas e 10% títulos de curto prazo, a gente teria esse tempo aqui. A partir de 2000, se você tivesse, então, sei lá, uns 5 milhões investidos, por exemplo, nessa época, em qualquer momento, né, que você estivesse fazendo seus aportes lá, você teria uma queda de patrimônio de 11%, seguido por outra queda, que seria de 10%, e aí, seu geral, seria de 11,4%, e isso ia seguindo ao longo dos anos, lá no quarto ano, 5,51. Lá, se a gente olhar aqui,
lá no 10º ano, você estaria com menos 4,35. No 11º, não, esse aqui é o nono, né? No nono ano, menos 4,35. No 10º ano, menos 1,94 de crescimento anual, ou seja, crescimento negativo, né? Você estaria no prejuízo, 0,58 no 11º ano e 0,68 no 12º ano. A partir do 12º ano, esse aqui é o 13º, aí você voltaria a recuperar aquele patrimônio que caiu aqui no ano 2000 a patamar corrigido pela inflação, né? Então, é uma dor muito grande, né? São períodos grandes, aí mais de uma década para você recuperar. É claro que você ia fazendo aportes periódicos aqui, se fosse a sua estratégia, e você iria reduzindo, mas esse patrimônio específico aqui, ele não voltaria ao patamar antes de 12 anos, né? A gente consegue reduzir isso trazendo ativos menos voláteis, ativo com menor correlações entre si, para diminuir esses anos de recuperação aí. A gente vai ver no 60-40. Mas é importante a gente notar que um portfólio com alta concentração de ações vai ter um carão mais ou menos assim, né? É um risco que você vai sofrer. É claro que nós estamos falando de 2000, e aí a gente tem alguns períodos aqui, por exemplo, 1977, que teve 3 anos, que você teve que esperar, para ele retornar àquele patamar. Aqui no 99 você ficaria feliz, no 99 você ficaria feliz no ano 2000, mas chegaria em 2001 cairia, e aí você teria alguns períodos aqui também de sofrimento. No ano aqui de 2008 também, né, você teria aqui uns 4 anos de sofrimento, foi a crise do subprime, né, que aliás saiu-se até bem, né, se a gente for pensar, porque foi uma crise bem complicada também, e aqui mais perto do Covid também, se você investisse em 2022, você ainda estaria no negativo, né, provavelmente aqui em 2023 isso vai melhorar. Mas é importante entender que existem consequências por você ter uma grande concentração de ações no seu portfólio. Espera-se um retorno maior, mas você vai ter que ter um estômago bem maior também. Então, resumindo, o portfólio aí do nosso grande Warren Buffett é um portfólio interessante, é um portfólio que realmente é para quem tem convicção aí em ações e principalmente quem tem convicções, no caso dele, dos Estados Unidos, e por conta disso é um portfólio que realmente causa suas dores, né? É importante você sempre balizar isso. Eu lembro que tinha um cliente que ele realmente queria investir muito mais em ações, ele chegou com um portfólio inicial de 70%, 75% em ações, mas quando ele viu esse tipo de retorno aqui, né, que ele ia ter que segurar essas ações, esse portfólio por mais tempo para ele conseguir se recuperar, se ocorresse esse tipo de problema aí, ele resolveu voltar atrás e aumentar um pouco mais a concentração dele em outros ativos ali que conseguiriam diminuir um pouco essa volatilidade. É importante a gente levar em consideração esse trade-off, que necessariamente se você está querendo mais retorno, você vai ter que assumir mais riscos. Bom, então o portfólio do Warren Buffett é isso. Vamos para o nosso segundo portfólio, que é o portfólio 60-40, né? Que basicamente eu fiz o seguinte, esse portfólio ele é bem conhecido por ele ter a constituição de 60% em ações e 40% em renda fixa. Eu tentei pegar um risco sistemático aqui, o portfólio mais abrangente possível, então eu peguei o Total Stock Market, que são todas as ações do mundo, ponderados por capitalização, e o Total Bond Market, que também é o ponderado por capitalização, só que é renda fixa mundial, né? E aí o interessante desse portfólio é que ele se saiu muito bem durante a maior parte do período, né? Tanto por isso que ele é um portfólio famoso, porque ele teve uma rentabilidade muito boa durante longos períodos de tempo, mas que teve um calcanhar de Aquiles sinistro em 2022. O nosso Total Bond Market é de títulos intermediários, né? Metade deles de títulos longos e metade deles de títulos de curto prazo, formando essa cesta aí. E esses aqui provavelmente eles pegaram 60% de ações americanas e 40% de títulos de longo prazo, porque sofre mais. E aí a gente tem uma queda nominal de mais de menos 30%, né? Que foi uma das pior retorno desses 60-40 dos últimos 100 anos. Isso porque a gente teve lá, depois da pandemia, né, aquela questão da recessão americana, não esperava-se a recessão americana por conta da pandemia, por conta das empresas que foram diminuindo o risco, a capacidade das pessoas também de conseguir consumir mais, mas a verdade é que aconteceu outra coisa, né? A inflação acabou aumentando e por conta disso o Fed foi lá e teve que aumentar os juros. E aí os títulos de longo prazo sofreram muito, caíram bastante, e esse portfólio teve uma dupla queda, né? Preocupação com recessão e juros
altos. E aí a gente teve em 2022 aí a pior queda do portfólio de 60/40. Depois, em 2023, as ações recuperaram, né? A recessão acabou que não sendo tudo aquilo que disseram que ia ser. Vários gestores aí que tinham cantado esse negócio de 2023 sumiram, né? Porque acabou que não aconteceu nada disso, mas enfim, a gente acabou que o 60/40 retornou um pouco aí ao que ele entregava no passado, mas foi realmente um momento ruim. E é bom a gente entender que, por mais que esse portfólio tenha entregado um bom resultado no passado, ou qualquer estratégia que você queira fazer, por melhor que seja, ela vai ter momentos ruins, faz parte. O importante é que você, novamente, desde o começo que eu disse lá desse vídeo, você tem que ter a convicção de onde você está investindo, porque nos maus momentos você vai ter que se agarrar a essas convicções para conseguir continuar com esse portfólio, continuar os seus aportes e ter a tranquilidade que ele vai trazer o retorno para você no longo prazo. Mas continuando, então, esse calcanhar de Aquiles, outro aspecto super interessante desse portfólio que eu vi em um artigo e achei bem interessante, eu queria trazer aqui para vocês, que é uma coisa que a gente não pensa muito nisso, e assim eu falei, caramba, é verdade. Com relação a esse portfólio é o seguinte, ele é feito de 60% em ações e 40% de títulos, né, de renda fixa. Então você espera que essa renda fixa ela vá segurar bastante esse portfólio, né? Às vezes o portfólio até sair muito ali do que as ações estão fazendo, mas a verdade é que não é isso que acontece. Se você for pegar aqui, ó, a gente está olhando, se você olhar aqui, esse aqui em colorido aqui é o portfólio, e esse traço aqui maior, né, esses traços que vão andando aqui, são traços do TSM. Se você for olhar, o portfólio segue muito isso. Segue muito as ações, ou seja, a correlação do portfólio é alta, mesmo você tendo 40% de renda fixa. Você fala, cara, o que é isso? É aqui pequenininho, ó, você vai vendo aqui são os títulos, né? Os títulos andam menos. Mas por que isso? O que isso acontece? E aí, cara, eu achei um artigo muito interessante em que ele falava o seguinte, e a gente consegue comprovar aqui. Basicamente, você tem que 60% do portfólio são ações. E aí você multiplicando ele pela volatilidade, e aqui nós estamos falando de 17,4, você tem aqui 10,22 pontos de risco. Se você pegar esse portfólio aqui, 40% dele, e multiplicar pela volatilidade da renda fixa, né, do Total Bond Market, que é 6,63, você vai ter aqui um valor igual a 265. Somando esses dois aqui, você vai ter um valor total, somando esses dois, na verdade, e você dividindo pelo valor total, então nós estamos falando de 10 e 22 dividido por 10, 22 mais 265, a gente vai ter aqui um valor igual a 79%. Ou seja, o Total Stock Market ele é responsável por 79% da volatilidade do portfólio, do risco do portfólio. E aí ele se traduz nisso aqui, ó. Se a gente for pegar, realmente o portfólio ele segue muito o caminho do TSM. Né, o caminho das ações, a correlação é alta, e realmente é. A correlação do portfólio 60/40 com o TSM, que está em verde, em relação ao Total Stock Market, é quase 1. A gente pega aqui em períodos de 5 anos, de forma contínua, a gente vai ver ó, que ele vai ficando aqui, ó, bem perto do 1. Né? A correlação é muito alta, então quem rege o movimento desse portfólio é as ações. Se as ações subirem, o portfólio sobe, se as ações caírem, o portfólio cai. Então você não vê tanta vantagem da diversificação do ponto de vista de volatilidade, porque realmente esse portfólio ele vai seguir muito as ações. Então você vai sofrer um pouco parecido com as ações aí. Tá? É importante a gente entender isso, ou seja, um portfólio em que um ativo tem uma volatilidade muito maior do que um outro ativo, né? No caso aí nós estamos falando de 3 vezes mais, ele vai ser responsável pela maior parte do comportamento desse portfólio. No nosso caso, como a gente está falando do Total Bond Market, metade dessa cesta, né, ela é de títulos de curto prazo e metade de títulos de longo prazo, ela chega ali no título intermediário, então ela tem uma volatilidade de 6,63. Se a gente estivesse trabalhando com títulos de longo prazo, claro que ele sofreu muito em 2022, mas a gente teria uma volatilidade maior e essas volatilidades, quando a correlação fosse baixa entre as ações, ela conseguiria amenizar mais essa volatilidade e essa correlação grande do portfólio.
E esse é um ditado do mercado financeiro. Em grandes crises, principalmente sistêmicas, todos os ativos têm correlação igual a 1, então eles acabam caindo junto, né? Uns mais, ou menos, mas acabam caindo. Isso acontece também. Então, você não vai ter uma correlação perfeita ou igual em todo o tempo, né? Isso já é um conceito que a gente já conhece bastante, por isso também que eu passo essa correlação de 5 anos aí, para a gente entender como a correlação varia ao longo do tempo. Então, seguindo a nossa análise aqui do 60-40, ele teve um retorno nesses últimos 48 anos de 6.291, um Sharpe de 0,60, uma volatilidade de 11. Então, a gente vê que realmente as ações elas comprometem um risco-retorno melhor, né, mais interessante. A volatilidade do portfólio ainda é relativamente alta, né? A gente tem as ações em 17%, os títulos em 6%, então ainda tem uma volatilidade razoável aí, mas teve um retorno interessante aí de 5,24% ao ano. Né? Ficou na 22ª colocação em consistência, né? Interessante, porque se a gente for pegar as ações americanas lá do Buffett, ele ficou muito melhor em terceiro lugar, então a consistência não foi lá grandes coisas. Em períodos de 10 anos, 80% das vezes ele teve um retorno de 5,51% de juros reais, e lá na nossa estimativa de retorno futuro, aí melhora um pouco mais, né? A gente tem uma estimativa de 5,24% de juros reais, mas você vê lá que lá no 10º ano é o último ano que no 5% ele tem lá o 0,54%. A partir daí a gente tem retornos melhores e retornos positivos aí, ou seja, você teria 5% de chance no 20º ano de investimento, segurando esse investimento, um retorno real de 1,16%, e as coisas iam melhorando aqui, né? Novamente, sempre bom a gente ver, quanto mais tempo você segura o portfólio, mais ele vai se aproximando da média, ou seja, mais os retornos vão sendo positivos, mais você pode esperar um retorno positivo no longo prazo. Por último, nosso índice Usher, que já melhorou bastante, né? A gente pegava o índice Usher lá do Buffett de 8, esse aqui já está em 5, na 18ª colocação. Existem portfólios melhores, que a gente vai avaliar aí, vocês vão ver. Teve uma queda patrimonial de 0,23%, né, negativo, e uma queda no ano aí de 0,23% também. E os anos de recuperação, muito melhor do que o do Buffett, né? Houve a correlação, realmente a volatilidade é maior, mas nos períodos que a coisa ficou ruim, ele conseguiu segurar muito mais aí e conseguiu trazer um retorno positivo para o portfólio acima da inflação. Se a gente for olhar aqui os retornos dentro daquele mapa, né, daquele mapa de calor como a gente tinha feito, um ano ruim, por exemplo, aqui a gente pode citar 77, que foi o pior ano de todos, em que ele ficou 5 anos no negativo, mas lá no 2000, que foi o pior ano do Buffett, vou chegar um pouquinho para o lado aqui, a gente tem 4 anos, né, e não 12. Então ele conseguiu retornar lá no 5º ano, ele já teve 0,31% de juros reais. Então, ele conseguiu segurar mais, até porque 40% de títulos, então as ações mesmo sofrendo um pouco, os títulos foram lá e conseguiram trazer esse retorno real para o portfólio no longo prazo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das análises, né? A gente tem muito mais portfólio para tratar aí no longo do tempo. São 23, né? Agora são 20, eu já cuidei de 3, mas basicamente a gente está falando desses portfólios e não deixa de levar isso em consideração, né? Quando a gente pensa no portfólio do Warren Buffett, a gente pensa no portfólio altamente concentrado em ações, então realmente ele vai ter uma volatilidade maior, você corre o risco de sofrer um baque a qualquer momento, tanto no início quanto perto do fim, então tem que tomar muito cuidado se você tem um portfólio altamente concentrado em ações. E eu entendo que talvez você tenha a necessidade de ter um retorno esperado maior por causa da sua capacidade de aporte, por causa do seu objetivo, mas é importante você levar isso em consideração. Às vezes é melhor você aumentar seus aportes, economizar mais ou correr atrás do trabalho, que aliás é o que a gente sempre fala aqui, né? A ideia de construir um portfólio estratégico é para que você siga essa estratégia, siga os seus aportes e vai cuidar da sua vida. Você precisa aumentar esses aportes para você não precisar correr tanto risco. Mas e entendendo que existe esse trade-off. Quanto mais retorno você precisa, mais risco você precisa correr. E no 60-40, interessante porque tira alguns insights que eu particularmente não havia previsto, né? E fui entender aí, que a gente soube aí dessa questão da alta relação, né? Da correlação das ações com o portfólio em si, que causa ali
uma dorzinha de você ir seguindo o que o mercado de ações está fazendo. O portfólio vai seguindo ali, não foge muito daquilo, né? Mas que no final, quando você vai analisar períodos crises de grande dor ali, teve 2022, mas foi um ano só, mas os períodos maiores ali, né, 1976, 77, né, que eles teve 5 anos, ou 2000, ele acabou que os títulos ali intermediários seguraram bem, a gente conseguiu até se safar aí no máximo em 5 anos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de comentar, qualquer dúvida, estamos aí e até a próxima.